Hoje nós vamos continuar com as nossas ministrações aqui, falando sobre a casa do oleiro. Eu confesso para vocês que ministrações que falem desse tema, que falem sobre esse assunto, tem muitas bases bíblicas. E se você for olhar somente o texto de Jeremias 18, é uma coisa. Mas se você for olhar o que significa Jeremias 18, é bem diferente. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais desse texto com todos vocês. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2. Eu tenho a diferença de alguns pregadores. E se a gente fosse pregador itinerante, cada dia numa igreja, seria a coisa mais fácil, viu, Regis? Você chegar e falar assim, você vai lá e fala uma palavra, você vai voltar, Deus lá sabe quando na igreja, né, Fabinho? E aí você falou, você pode até falar algumas coisas bíblicas, mas fala só uma parte interessante para o povo, de que Deus vai te moldar conforme a vontade dele, vai dar tudo certo e tal. E aí depois vai embora. Devia você pregar para o seu povo, e depois você vai ver ele na semana inteira aqui, vai passar meses, vai passar anos, e você vai estar ali com uma pessoa, e aquela palavra tem que ter mexido nela, e ela não pode contradizer outras palavras que você vai pregar. Às vezes vai pregar uma coisa, depois você prega outra que contradiz, você anula aquela que você pregou. Então, ser pastor não é fácil. Pregar para você não é fácil, amém? Pelo menos eu levo isso bem a sério. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu já estava falando com o pessoal sobre palestrar algo. Eu falei, sempre olhe para as pessoas, entendendo que elas sabem mais do que você. Amém? E sem hipocrisia nenhuma, eu sempre olho para vocês aqui e falo, ó, vocês conhecem mais do que eu. Porque isso me leva a estudar cada vez mais e fazer melhor. Porque o dia que o pastor olha para o seu povo e diz assim, eles não sabem nada, ofereço qualquer coisa, ele perdeu o temor a Deus, temor à palavra e o respeito pelo povo que ele tem. E eu tenho muito respeito por cada um de vocês, por vocês abrirem mão de descanso, abrirem mão de passeio às vezes, estar aqui na casa do Senhor para ouvir uma palavra. Então eu tenho certeza que a palavra de hoje é com uma grande responsabilidade e vai moldar você, vai levar você a alcançar uma vida diferente. Você sair dessa mesmice, sair desse marasmo da sua vida e você ver Deus agir de uma maneira diferente. E é com você, não é com o outro. Porque a gente tem muito disso às vezes, né? De ouvir a palavra, estar na igreja e pensar no outro, né? Ou na outra pessoa. E hoje Deus quer falar conosco. Somos nós que estamos aqui. Hoje aqui é a casa do oleiro, amém? Às terças-feiras do meu coração parece que eu sinto o cheiro do pó, né? O cheiro do pó da casa do oleiro. Já foi alguma olaria? Algum lugar que trabalha com essas coisas assim? Você sente o cheiro diferente. Lá na Val de Jaboque, né? Os meninos já foram lá comigo. Tem umas partes lá que tem muito cheiro de interior, principalmente a cozinha caipira. O pastor François amava aquela cozinha caipira, aquele fogão a lenha que o pessoal fala. Você passa ali, você já sente o cheiro. Aí você fala, né, Horto? Estou no interior. Então são coisas que marcam a gente. E quando a gente fala da casa do oleiro também, a gente precisa se colocar nesse contexto. E você já conhece, quem já leu a passagem de Jeremias, capítulo número 18? Quem já levanta bem a mão assim para eu saber se vocês estão por dentro aí. A passagem, e eu tenho certeza, que a maioria das pessoas só leram o capítulo 18, só os primeiros versículos, até onde Deus fala. Não poderei eu fazer convosco a mesma coisa que o oleiro fez com o barro? Pronto, aí fecha a ministração. Mas por que é que Deus está falando assim? Por que Deus está usando a vida desse profeta aí dessa maneira? E tem tanta mensagem que brota desse texto, porque ele não é simplesmente um texto. Ele é um texto que fala de um contexto muito grande, e o porquê que o povo foi quebrado.
Simplesmente porque é Deus, né? E Deus sabe o que faz, Deus sabe como trabalha, amém? Deus conhece coisas que você não conhece. Deus conhece até a pessoa que você diz que mais conhece, você não conhece. E Deus conhece. Sabe qual é a pessoa que você mais conhece? Quem é a pessoa que você mais conhece? Quem? Não é a esposa, não é esposa, é você mesmo. Né? Então, a gente fala na psicologia, tem aprendido muito isso, que ninguém trata alguém com pressuposto. Né? Se eu for conversar com alguém, né, na questão de ser como psicólogo, eu não posso ter pressupostos. Eu tenho que perguntar para a pessoa. E aí? Você? Para o sujeito, você diz. Porque você sabe o que você está sentindo, ou talvez saiba, né? O que você está sentindo, o que você está passando, o contexto que você está, o que está acontecendo na sua casa, está acontecendo na sua família. Então a gente pergunta para você, porque eu não sei. E às vezes, quando a gente chega no médico e fala assim, puxa, né, ô doutor, o que você tem? Ah, eu estou sentindo dor não, então mas dói aqui, mas de repente parece que a dor andou aqui para cá e foi para cá, não sei, mas difícil o negócio, né? Vamos ver o que é que está causando isso em você. Mas quem sabe melhor da dor, quem sabe melhor é você mesmo, não é a pessoa que está do seu lado. Então, quando Deus nos leva a um tratamento, Ele nos leva a um tratamento que Ele sabe quais são as causas, Ele sabe quais são os benefícios desse tratamento, e Deus sabe o porquê que Ele vai agir dessa maneira. Amém? É interessante isso, que nós possamos ser humildes para realmente aceitar essa palavra. Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Deus sabe como te tratar. E assim, para nós, como pais, é difícil ver um filho passando por uma luta e você não poder fazer nada, assim ou não? É difícil. E pior é quando você vê o filho passando por alguma coisa, e você pode fazer, você diz, eu não vou fazer. Para tratar aquele filho. Não é assim? Dificuldade que a gente tem de deixar a pessoa ser independente, né? Mas Deus, Ele não é assim. Deus, Ele não tem problema em que você passe por um deserto, ou que você passe por uma situação, se isso for te moldar conforme a vontade dEle. Se isso servir para a tua salvação, Ele permite. Amém? Outra coisa que nós vamos aprender no texto de hoje, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de política, vocês vão ver como Deus está acima de todo e qualquer partido. Deus está acima de qualquer governo. A igreja, deixa eu falar isso para você. A igreja, ela não tem militância partidária. Ela é embaixadora dos céus na terra. Ela não baixa o cargo. Deixa eu te dizer. Você não é militante de um partido político, ou de político A, ou de político C. Você é do centrão de Cristo. Você é de Cristo. Não tem a ver com um partido na terra. Você faz parte de um povo celestial. De uma cultura diferente. E eu poderia trabalhar tantas coisas para te mostrar isso, mas no decorrer das ministrações de terça-feira, estou orando a Deus para que Deus dê direção, se realmente nós vamos trabalhar como tema do culto, dos cultos de terça, ou só um período disso. Porque para mim, eu percebo na palavra de Deus que ela é muito importante nós sermos tratados na casa do oleiro. Se nós queremos ser vasos de honra, tem que ser na mão de Deus. Se queremos ser algo para Deus, ser usado conforme a vontade de Deus, nós precisamos ser desconstruídos e depois construídos. Amém? E nós vamos perceber nessa história o porquê que eu estou dizendo essa questão partidária. Não é para pregar sobre político, nem A, nem B, nem C, nem falar faça isso ou faça aquilo. Não é nada disso. Vocês sabem que eu sou neutro. E muitas coisas dessas têm o meu posicionamento em Deus, não em pessoas. Mas, olhando essa história aqui, nós vemos o povo de Israel. O povo de Israel é o povo de quem? De Deus. Só que eles saíram do prumo. Eles saíram da linha. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus queria. E nós vamos ver aqui que Jeremias, esse profeta, o profeta Jeremias, ele está dentro de um contexto também. Ele está num contexto de pré-exílio.
O contexto de pré-exílio significa que ele está profetizando que vai acontecer algo que é a permissão de Deus, e Deus mesmo vai dizer: eu mesmo estou fazendo isso. Eu estou levantando uma nação amarga, eu estou levantando um povo do norte para se levantar contra as terras de Jerusalém e vai levar vocês tudinho em cativeiro. Deus dizendo isso para o povo. Em Jeremias capítulo 28, esse livro é muito rico, gente. Só que é rico para quem gosta de estudar história. Para quem não gosta da história e entender a revelação por trás da história, você vai ficar perdido. Mas eu prometo para você que eu vou procurar, da melhor maneira, filtrar e trazer para o nosso dia a dia. Trazer para o nosso contemporâneo essas histórias, porque Deus está se revelando através delas. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Deus ele vai usar Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, vai usar essa nação para invadir Jerusalém, porque o povo tinha abandonado Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, somente falar assim: nossa, que legal, na casa do oleiro, Deus não desistiu do barro, como o oleiro não desistiu daquele barro, aleluia. E nós sabemos no contexto que Deus é o oleiro e o barro é o povo de Israel. O próprio texto diz, então a gente não tem dificuldade para interpretar isso. Que o povo de Israel é o barro, Deus é o oleiro e Deus está moldando. Deus moldou ele, e moldando ele não aguentou o processo e ele se desmanchou. Deus não desistiu daquele barro, mas do mesmo barro ele decidiu fazer algo diferente. A Bíblia nos ensina que o oleiro decidiu pegar o mesmo barro, mas a proposta é outra. Amém? Ele não quis fazer o vaso igual ele estava fazendo, ele quis moldar. Agora, a partir desse momento, ele quer moldar o vaso de uma maneira diferente. Deus estava num primeiro processo, e eu falo que uma das coisas que me faz repensar muito, e não só a questão de temor, mas a preocupação comigo mesmo de recomeçar, é que começar não é nada fácil, recomeçar é mais difícil ainda. Sim ou não? Você, presta atenção no que eu vou te dizer. O preço que você paga para estar de pé é muito menor do que para você se levantar. Amém? O preço que se paga para ficar de pé é menor do que o preço para se levantar. Amém? Vocês estão raciocinando aqui comigo? Palavra de ensino, palavra de reflexão e palavra de edificação para nós. Porque a Bíblia diz que o Jeremias chega lá e ele não vê o oleiro de qualquer jeito. O oleiro está concentrado na obra que ele está fazendo. E olhando para esse texto e olhando para Deus, eu só posso dizer que Deus está concentrado na sua vida e na minha vida para moldar segundo a vontade dele. Deus não está brincando, não. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não está brincando, não. Primeira pergunta que eu faço para você mais uma vez: quem quer estar na roda do oleiro? Quem quer estar? Você pode levantar sua mão assim. Eu quero estar na roda do oleiro. Amém? Essa palavra não é só para você. Essa palavra é para quem fala. Por quê? Preste atenção. Para você ver que Deus está no controle de toda a história. A história toda não fugiu das mãos de Deus. Deus, ele está preparando a volta de Cristo. E isso é inegociável, que ele vai fazer. Durante esse processo, as coisas que vão acontecendo não nos permite se preocupar. A gente só tem que olhar e falar: Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dele. Amém? Mas, olhando para esse processo, o profeta Jeremias, ele não fica excluso do tratamento. A palavra que vem para ele é dizendo o quê? Não posso eu fazer de vós o que o oleiro fez com esse barro? Quando eu digo vós, e é Deus falando, ele está falando com quem? Com todos nós. Todos nós somos barro. Eu que prego sou barro. O pastor que estava aqui ministrando um momento de ceia,
também é barro. Nós somos barro em formação nas mãos de Deus. Então é lógico que nós vamos ver falhas, seja no profeta, seja no povo. Por isso que o Jeremias, no começo do capítulo 1, ele vai dizer: Senhor, dá para mim não. Não dá para mim porque eu sou como uma criança. Eu sou pequeno demais para uma grande responsabilidade. É tão interessante que nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas querendo ser boca de Deus e grandes profetas, né? O profeta das nações, eu sou profeta disso, eu sou profeta daquilo. E os profetas que eram profetas mesmo, o que eles faziam? Fugiam. Jonas fugiu. Por que Jonas fugiu? Ele não queria ir lá, porque ele sabia que ir lá pregar a palavra de Deus, se o pessoal se arrependesse, Deus é bom e Deus perdoaria aquele povo que não achava que merecia o perdão de Deus. Então ele fugia, porque ele sabia do caráter de Deus. Então o profeta, ele conhece o caráter de Deus. Jeremias, quando você fala que ele é o profeta chorão, é que ele prega uma mensagem dura de cativeiro, mas ele prega chorando. Porque Deus é o Pai que exorta, que corrige, que quebra, chorando. Uma ilustração. Para entender que é o seguinte, que quando Deus te quebrar, Ele não desiste de você, mas é para um propósito muito maior do que você imagina. Amém? Mas só que Ele esmaga. Volta a pó miúdo, para você ser edificado segundo a vontade de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que Deus não é um Deus de brincadeira. Às vezes, nós perdemos essa noção. Que Deus não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus legalzinho, que a gente chega na igreja, canta um louvorzinho, sai feliz da vida e pronto, vamos tocar nossa vida, fizemos nossa parte religiosa com Deus. Pelo contrário, Deus abomina isso. Deus, ele não é aquele que olha para as pessoas dentro da igreja e vê elas com a arca, vê elas com uma igreja bonita, vê a pessoa bem arrumada, cantando louvores maravilhosos, que isso mexe com o coração dele, não. Não, mas nós temos aqui, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que adora a Deus. Isso traz uma grande honra, mas traz uma grande responsabilidade. De que as pessoas olhem para nós e vejam verdadeiros cristãos. Se nós militássemos muito mais a Cristo, com tanta ênfase, como muitas vezes a pessoa chora pelo time de futebol, ou às vezes nessas campanhas políticas, as pessoas deixam de falar uma com a outra por causa de política. Mas quando se trata nas coisas de Deus, é negociável. Pessoas que pagam o preço que for para ir no estádio, ou largam tudo para assistir um jogo de futebol, e logo mais, aí eu nem não acompanho muito, e eu não estou falando sobre, é pecado assistir um futebol, não é nada disso não. Mas já está para chegar a Copa, pastor? Eu vi o Joãozinho aí com determinadas figurinhas. Mas já vem, aquela expectativa. E eu não estou dizendo que isso é um pecado, só estou dizendo o seguinte, e a expectativa do cristão? E a luta do cristão para falar de Jesus Cristo e defender a sua fé não tem a mesma garra. Às vezes nos tornamos pessoas religiosas e às vezes defendemos placas, às vezes defendemos idealismos, mas não defendemos a verdade das Escrituras. Quem está entendendo? Não, apóstolo, mas é normal. Não é normal. É justamente isso que atrai a ira de Deus. O que é que atrai a ira de Deus, apóstolo? É esse contexto chamado apostasia. Apostasia não é você se afastar da igreja. Apostasia é você se afastar dos valores de Deus. É diferente. Mas eu vou na igreja. Não, eu estou dizendo de você se afastar do reino, dos valores de reino, de Cristo. Eu estou falando de se afastar dos valores bíblicos, aonde a Bíblia já não é mais uma verdade absoluta. Isso é um contexto de apostasia. O contexto de apostasia é adorar a Deus no dia de culto e adorar qualquer outra coisa, nem que seja a mim mesmo.
Você procurar satisfazer sua própria vontade. Aí depois você vem num culto desse e fala assim: Senhor, eu estou disposto e eu quero sentir as tuas mãos moldando o meu ser. Lembra aquele louvor que a gente cantou esses dias atrás? Não lembro se foi terça-feira passada. Que a gente cantou aquele louvor que fala: eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Isso é lindo, esse louvor. Eu particularmente gosto muito dele, mas você está disposto mesmo? Você está dizendo para Deus: Deus, vem com a tua vontade e molda o meu ser, molda e que eu seja segundo a sua vontade. E eu vou dizer para você, eu estou pregando para um espelho aqui dizendo: Senhor, molda, não desiste de mim, mas me molda segundo a sua vontade. Porque com Deus é assim, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Com Deus não existe meio molde, ou molda ou não molda. E no final das contas, depois de outras ministrações, a gente vai descobrir que no final das contas, de um jeito ou de outro, você está sendo moldado. Ou como vaso da ira, ou como vaso da misericórdia. Porque Deus precisa se revelar. E como é que Deus decidiu se revelar? Se Ele já se revelou na natureza. Se Ele já revelou o poder dEle em todas as coisas que foram criadas. Agora Ele tem revelado o caráter dEle. O caráter dEle de quê? De amor. Quem conheceu o caráter de justiça de Deus? Eu não conheci. De juízo? A justiça plena? Não. Eu conheci a justiça de Deus executada sobre Jesus, que me tornou justo. Mas a justiça de Deus executada em mim, graças a Deus, eu não conheci não, irmão. E eu tenho certeza que nenhum de nós desfrutamos disso. E graças a Deus. Graças a Jesus. Porque se desfrutássemos da justiça plena de Deus em nós, o microfone cairia aqui. Nós estamos desfrutando da graça de Deus. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Mostrando para você que em todo esse contexto, está o povo de Israel aqui, tem nação de Babilônia aqui, tem filisteus lá, tem o povo espalhado, e Deus está acima de tudo. No contexto de Jeremias, quando Jeremias traz uma palavra e diz assim: ó, Deus disse, imagine se é a palavra que o povo que enche igreja, gente. Isso não é a palavra que enche igreja, não. Pelo amor de Deus. Ó, eis que vou dizer para vocês, eis que o cativeiro vem. Ponto. Vem, vai vir o cativeiro. Aí vem o pastor Vitor aqui assim, levanta e fala assim: não, Deus falou comigo. Falou, pastor? Falou que esse cativeiro foi anulado. Por quê? Porque Deus se arrependeu do cativeiro e agora Ele não vai dar mais cativeiro para a gente. E agora nós vamos ser abençoados, prósperos, Deus está conosco e tal. A igreja vibrou. Mas o profeta falou: tá bom, se você é profeta, está dizendo em nome de Deus, então ok. Mas saiba que Deus tem dito que o cativeiro aconteceria, porque é da vontade dele que aconteça o cativeiro. Quando o Abacuque entra em confusão, que ele vai olhar e falar assim: Deus, como o senhor pode fazer um negócio desse? O seu povo é santo, o senhor vai levantar um povo ímpio para cobrar o povo santo? Aí Deus diz: sim. Mas é injusto? Não, é justo. Só que é tão justo que o povo meu vai ser cobrado e eu vou cobrar o povo que veio cobrar ele também. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus permite o que Ele quiser. Amém? Deus, Ele não está... Eu acho interessante aquela passagem onde o Josué está para entrar numa batalha. Aí aparece aquele ser celestial com uma espada desembanhada. Ele cai de joelho e fala assim: mano, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? O que responde para ele? Eu não tenho parte com o homem, não é o homem que me mandou. Eu vim aqui como príncipe de Deus. Eu tenho parte com Deus. Eu não sou de vocês. Eu não sou de ninguém. Eu sou de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. O cativeiro vem. É essa a palavra de Jeremias. Não do ser celestial, né? Ele disse: não, eu vou à frente da batalha porque Deus me enviou. E eles foram vencedores. Mas nesse caso, o profeta está dizendo: o cativeiro vem.
Aí outro profeta diz assim, não vai vir o cativeiro, porque o povo já está ficando cansado de ouvir falar de cativeiro e de luta. Mas só que são esses processos de luta e dificuldade que molda o caráter das pessoas. O Jeremias diz, Deus falou comigo, ao invés de ser jugo de madeira, vai ser jugo de ferro. Por quê? Vocês ainda não entenderam? Vocês não se submeteram? Vocês estão brincando com Deus, vocês não se submeteram ao tratamento do oleiro. Vocês estão achando que tem poder sobre o oleiro? Então quer dizer, trazendo para as palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz, Romanos 9, 20 e 21. Romanos, a gente pregou sobre Romanos. Então peraí, como é que é? Então quer dizer que você, barro, quer se levantar contra o oleiro? Vai dar certo isso? O barro rodando lá e fala assim, não vai me pegar, não vai, eu não vou ser do jeito que você quer. Existe esse negócio, irmão? Só em desenho da cultura, que é bonitinho e que é legal, as massinhas. Mas na verdadeira palavra de Deus, não é assim. Quem já foi um canela de fogo, hein? Ninguém foi canela de fogo? Alguém já cantou aquela musiquinha? O Vitor vai ter que descer na olaria de Deus. E desce como um vaso velho e quebrado, e sobe como um vaso novo. Tá. Submissão, decisão, querer, se submeter, suportar, estar determinado. Porque sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes as pessoas já se acostumaram com a mornidão na sua vida. E sair desse estado é um processo muito doloroso. Amém? Lembra quando eu trago para vocês aquelas experiências que a gente vê lá no Discovery, quando passa dos acumuladores compulsivos? É uma coisa absurda para a gente entender como que as pessoas não conseguem se desfazer daquilo. E a gente até julga, mas é fácil julgar eles, porque a gente tem uma aparência de que não faz a mesma coisa que eles, só que dentro da gente a gente faz as mesmas porcarias que eles. A gente se junta de um monte de coisa dentro da gente, a gente não consegue. Quando Deus fala, vem, aí ele fala assim, não Deus, mas isso não, mas está estragada. Não está tão estragada assim, só cortar a beiradinha. Eu vou ter que mexer nisso daí, porque Deus, quando Ele quer tratar, Ele mexe em coisas escondidas, nas gavetas das carcinhas furadas. É lá. Tem um conceito empresarial, não sei se vocês já ouviram falar, dos 5S. Alguém já ouviu falar? Seiri, Seiton. É um termo que eles usam para dizer o seguinte, uma das regras é que todo armário ele tem que ser transparente, as portas, você tem que ser de vidro, você tem que ver lá dentro. Por quê? Aquilo que você não vê, você faz o quê? Muquifa tudo. Aí depois, quando você abre, você faz assim, ó. Puxa só uma peça. Barra assim, não vai dar certo. Deus, Ele abre tudo. Porque não dá para trabalhar pela metade. O povo estava querendo fazer isso. Nós vivemos hoje num momento, vou entrar muito a fundo, mas vivemos um momento em que quando as pessoas dizem eu sou ateu, ok, a pessoa é ateu. Eu não acredito na Bíblia, ok, a pessoa não acredita na Bíblia, ok. A liberdade de expressão de cada um, eu acredito nisso, acredito naquilo, ok, você acredita no que você quiser, no final das contas, eu não sou seu dono. Você tem livre-arbítrio, amém? Alguém foi obrigado por Deus a estar aqui? Talvez até você falou assim, eu fui obrigado porque eu estava na escala, né? Mas ninguém te obrigou, você está aqui pelo seu livre-arbítrio, você se prontificou para algo, amém? Seu livre-arbítrio te trouxe até aqui, entre aspas dizendo. Assim como o teu livre-arbítrio te leva para onde você quiser, para longe ou para perto de Deus, amém? Ou vai para a roda, ou sai da roda, Deus permite. Agora,
Se nós olharmos para a nossa vida como cristãos, já disse de pessoas não cristãs, ok, direito delas. Agora, para nós cristãos, tem como o cristão dizer a Bíblia não faz sentido para ele? A Bíblia não é nesse contexto? Tem como dizer como cristão? Aí que está o grande problema. O povo de Israel, ele teve que ser moldado no cativeiro porque eles queriam fazer isso. Os valores de Deus não tem nada a ver. Depois de Deus ter feito tantas coisas, eles olharam e falaram assim, nada a ver. A gente pode viver nossa vida aqui, não é bem por aí não. Eles queriam fazer um casamento de Deus com outras divindades. Deus é Deus? Tudo bem. E esse foi sempre o problema da humanidade. Eles querem acreditar que Deus é Deus, mas também querem fazer um próprio Deus para estar ao lado de Deus. Por isso que nos 10 mandamentos tem, amarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto, amarás a Ele de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e você não vai fazer imagem nenhuma para adorar, nem do céu, nem na terra. Por quê? Porque Deus não tem ninguém do lado dele para ser adorado. Aí o povo, não é bem assim. E como a gente sabe que idolatria é formar um Deus conforme a nossa vontade, acho que o Lutero diz que o nosso coraçãozinho é uma fábrica de ídolos. O povo tinha uma fábrica de ídolos dentro dele. E por mais que Deus falasse, eles não se arrependiam. Contextos bíblicos de profetas são contextos onde Deus está gritando lá do céu, através dos seus megafones: arrependam-se, abram os olhos, se liga. Aí você está achando que é o pastor. Quando Jeremias escreve aqui, o que ele diz? E veio a mim a palavra de quem? Do Senhor. E quando ele falou que palavra? A palavra de quem? Do Senhor. Só que você vai ver no capítulo 1 que Deus vai dizer para ele: você vai e prega, Jeremias, eu vou ser contigo. Ué, mas Deus foi com Jeremias? Sim ou não? E Deus disse para ele que eu sou contigo para te livrar. E Deus livrou ele? Algumas vezes sim. Outras ele foi pregar numa cisterna. Certa vez o profeta foi lançado na cisterna. E uma parte, principalmente do livro de Lamentações de Jeremias, é um livro escrito por um amanuense que é o Baruque. Ele está ouvindo e ele escreve, mas o Jeremias está numa cisterna. Aí um dia, passado o rei, vem o rei e tira Jeremias de lá e fala assim: vem cá, tem alguma palavra diferente? Aí diz assim: a palavra continua sendo a mesma. Porque a única palavra que muda da parte de Deus é quando ele encontra corações como o povo de Nínive. Pessoas que se arrependem dos seus pecados. Aí então Deus entra com perdão. Então a sorte de Nínive não foi o profeta. A sorte de Nínive, o que fez valer em Nínive, é que a palavra do profeta surtiu o quê? Impacto, efeito. O rei disse o quê? Nós pecamos contra Deus. Então é o seguinte: todos nós, a partir dos animais, façam jejum, cubram-se de saco, se arrependam. Por quê? Porque Deus vai se compadecer de nós. E não é que deu certo, gente. Diga para o irmão assim do seu lado: dá certo. O pastor estava ministrando aqui: a um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Mas aí às vezes na igreja, assim como para o povo de Israel, a gente encontra muitos vasos de porcelana, né? Aquele vaso frágil, aquele vaso embelezado. A glória é o que está dentro, não é o que está fora. Não são as aparências. E às vezes a gente como líder pensa: puxa, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou ter que vestir um terno diferenciado? Eu já vi, tem não vou falar o nome da marca, que talvez até R também, faz propaganda errada, mas tem um externo coloridão muito louco, irmão.
Quem sabe, de repente, comprar um terno daquele com umas lantejoulas diferentes. Fala, nossa, meu apóstolo está diferente hoje. Meu apóstolo se veste como um artista. Sei o que chamaria a sua atenção. Eu catar esse vaso, jogar no chão, para marcar a sua vida. A gente pintar a igreja de alguma coisa, que por acaso ficou dessa cor pela casa, tá, gente? Porque era para ficar mais clara. Para cobrir o amarelo, a gente sofreu muito. A igreja preta, a igreja cor-de-rosa é PNL. Não, a gente está pregando a palavra de Deus do mesmo jeito, com qualquer cor de igreja. Mas será que a gente vai ter que fazer alguma coisa exterior? Ou será que nós vamos poder pregar com o que vem de dentro da gente para as pessoas? Somente aparência? Será que eu vou ter que começar a chegar na igreja, só lá depois que começa o louvor, com uma toalhinha, sentar num canto, esperar a minha hora, aí eu apareço, depois eu vou arrumar uma saída por aqui, ó. Ou será que nós vamos continuar sendo transformados de dentro para fora? Não aparências, mas de dentro para fora. Tudo isso que eu estou dizendo para você, eu estou resumindo um montão de coisas que está acontecendo com o povo de Israel. Você que estuda o livro de Jeremias sabe do que eu estou dizendo. Mas olha que triste a história do povo de Israel. Jeremias, capítulo de número 2. Eis que a mim chegou a palavra do Senhor ordenando: vai e proclama aos ouvidos de toda Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados. Estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com o Senhor, com as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados. E, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. A palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que foi que eu fiz para vocês? Opa, a parte do moldagem estava melhor lá. Agora é Deus que entristeceu o coração, sim. Ele disse: o que foi que eu fiz de errado para você? Imagine, pastor, como dói Deus olhar assim e falar assim: Vitor, o que eu fiz de errado para você? Para que você dê as costas para mim. O que eu te fiz? Quando você estava no deserto, eu estava lá com você. Quando você saiu da casa da escravidão, eu saí com você. Pelos seus momentos mais difíceis, eu sempre estive com você. Qual foi a culpa que você achou em mim para você me abandonar? Dói ou não dói, gente? Quebra ou não quebra? O primeiro quebrar de Deus é esse, quando Ele chama a gente para o confronto. Deus olha nos olhos. Deus para as nações e para o mundo inteiro. Ele é Deus. Mas para os cristãos, Ele é Pai. Isso é diferente. E aí eu fico olhando, pastor, pessoas que abandonaram as bases bíblicas, abandonaram Deus, abandonaram as coisas, falam assim: o que eu te fiz, cara? Nos seus momentos mais difíceis, quando você não era nada, eu te levantei. Eu estive contigo. Eu te usei quantas vezes para ensinar pessoas, para levantar pessoas caídas, e agora você mudou a minha verdade. O que eu te fiz para você ter me abandonado? Arrependa, confronta. Eu não estou falando com vocês do mundo, não. Do mundo já está revelado aí, ó. Está aí, ó. A natureza, Deus está pregando para eles. Mas nós desfrutamos da graça em Cristo. É Deus olhando e falando assim: meu, por que você se acha melhor do que o outro? Por que você está tão frágil desse jeito? Por que você está se achando um vaso de cristal que ninguém pode tocar? Por
Porque você está achando que você é melhor do que o seu irmão, que você não suporta as dores, não suporta as dificuldades, você é um vasinho de cristal. Não, você é barro que nem o seu irmão. Você falha, ele falha, e você está querendo desistir por causa dos outros. O que eu te fiz para você desistir? Sempre cuidei, sempre estive com vocês. E vocês deram as costas para mim. Eu pregando assim, a gente sentiu o peso do povo de Israel, sim ou não? O vício de Deus. Mas é o oleiro. Ele continua dizendo: ora, eles me questionaram: onde está o Senhor que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? É a pergunta que o povo faz. Esse Deus, me esqueci dele, não sei mais quem é. Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram pelo Senhor, os intérpretes da lei, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários inúteis. Meu Deus, é mensagem para essa geração. É mensagem para mim, é mensagem para nós. É mensagem a se ecoar nos quatro cantos dessa terra. Se lá tem os cantos. Não é quadrado, né? Ele está dizendo aqui que as pessoas, o povo se perdeu. Mas não somente o povo, os próprios sacerdotes deram as costas para o próprio Deus. Sendo sacerdotes, falando de Deus, porque nesse momento não tinha acontecido aí no cativeiro, eles estão dentro da igreja pregando, eles são intérpretes da Torá, só que eles se tornaram religiosos e não tinham mais vida com Deus. Quem está entendendo, diga misericórdia. Olha só, os profetas, aqueles que falam em nome de Deus, agora eles começaram a pregar em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Gente, quantas vezes pessoas não começam bem pregando a palavra, a verdade da palavra de Deus, daqui a pouco por causa de dinheiro, por causa de poder, vendem a verdade da palavra de Deus só para ter benefício próprio. Quem está entendendo, diga misericórdia. Apóstolo, mas tudo isso está envolvido no barro? Tá, por isso que eles se quebraram. Então não é só quebrou. Por que quebrou? Não é só ter que ser moldado, mas o porquê tem que ser moldado. E como ser moldado. Então tem muita coisa que envolve. É igual construção. Quando você vê uma construção bonita, você fala: nossa, que construção maravilhosa. Mas e os fundamentos dela? O que está por detrás daqueles rebocos, daquele azulejo? O que tem ali, você viu? Não. Então você só está vendo a beleza. Mas você tem que aprender a ver o processo. A sua vida tem um processo. E Deus não atropela processos, como nós aprendemos. Ele vai fazer de tudo para te salvar. Amém? Diga assim: Deus vai fazer de tudo para me salvar. Ah, mas ele já me salvou lá em Cristo. Ok. Mas você já entendeu o que aconteceu com você lá em Cristo? Não, já fui salvo lá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então por que ele insiste no arrependimento? A salvação está disponível, mas para todo aquele que se arrepender. Aquele que abandonar e voltar ao princípio. Então o que nos cabe? Abandone e volte. Mas o apóstolo acabou de falar, igual aquelas toxinas que tem na vida das pessoas, que um dia perderam uma coisa importante, alguma coisa significante, relevante para ela, e ela não consegue abrir mão daquele sapato, furar daquela roupa da tataravó que morreu. É uma lembrança muito grande. Nós também não conseguimos abrir mão disso. Então vai para o cativeiro. Mas no cativeiro limpa.
quebra, humilha, mas depois Deus restaura. Posso, eu não queria ir para o cativeiro. Quem gostaria de ir para um cativeiro aí? Nem eu. Então o que a gente tem que fazer? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Tô fora do tom, não ficou bonito, mas a letra é essa. Submeta-se ao tratamento. Porque Deus, ele não disse que ia desistir do barro. Ele disse que ia pegar o barro e moldar segundo a vontade dele. E nada distrai a atenção de Deus. Ele está focado em você. Mas ele está focado em mim, ele está focado na Alice, está focado na gente, está focado em todo mundo. Por quê? Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Amém? Continua aqui para você. Por isso eu novamente os acuso em juízo, declara o Senhor, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede, mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícia de alguma nação que tenha trocado seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo, ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Quais são eles? Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva. E tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Já viu o desenho do Tom e Jerry? Ele coloca o dedo, tem um episódio do desenho que tem um castor que pega o Jerry e o Dick tá para estourar. Aí ele vai lá na casa onde está o Tom, pega todas as mobílias e leva para tentar tapar os buracos do Dick. Chega uma hora que acabou todas as mobílias. E o Dick ainda está com rachadura. O grande problema do Dick é que a hora que ele romper, ninguém segura mais ele. Deveria ter feito a manutenção do que retém aquelas águas. Amém? Por não ter feito a manutenção, começa a vazar, a rachar. Você pode usar essa aplicação a muitas coisas na nossa vida. Coisas não tratadas. Coisas que ficam lá sendo represadas. Cheirinho. E vai vazando. E você não arruma. Daqui a pouco estoura aquilo. Você não segura a avalanche que vai vir. É Brumadinho que aconteceu aquela infeliz e trágica história? Pode acontecer na nossa vida. Vem uma grande destruição. Porque Deus está usando o profeta para dizer o seguinte: depois de tudo que eu fiz por vocês, vocês deram as costas para mim, me abandonaram. Já viu assim aquelas histórias que as pessoas, quando está passando a luta, está na igreja, ora, está em todos os cultos. Quando acontece as lutas, jejua, ora, sobe no monte. Depois que está tudo bem, Deus me abençoou para mim curtir minhas coisas. Já não faz mais sentido servir ao Senhor. Já não faz mais sentido a oração ou o monte. Será que é necessário que a gente entre num cativeiro para que a gente comece a orar? Vou dizer para você. Posso falar? Posso?
Deus faz o que Ele quiser, amém? Quando todo mundo achava que tinha poder sobre todas as coisas e tudo mais, a pandemia mostrou que muita gente não tinha poder, não é? Nabucodonosor também achou, uma época, esse próprio rei da Babilônia, achou que ele era o melhor. Deus deu um jeito de colocar ele no lugar dele. Mas Deus levantou ele para tratar o povo de Israel. Deus ele pode levantar e colocar quem Ele quiser, permitir quem Ele quiser estar no poder. Mas a igreja está debaixo de teocracia. É Deus que governa. O momento em que o povo saiu disperso pregando a palavra de Deus em Jerusalém, o que aconteceu? Jesus disse para eles: venham, saiam pregando por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, e eu estarei convosco até os confins da terra. Vai lá, preguem. O que eles deram um jeito de fazer? Vamos. Eles foram tudo para Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, e depois eles saíram pregando para onde? Não saíram pregando para fora. Quem saiu pregando para fora de Jerusalém foi o povo que saiu de dentro do dia de Pentecostes, que tinham várias nações. Os discípulos mesmos ficaram o quê? Tudo ali concentradinho. Só que aí, Tiago morreu. Começou uma grande perseguição. O que eles fizeram? A perseguição pode vir de Deus, sim ou não? Pode ou não pode, povo? Para revelar. Se a pandemia revelou muito cristão, as perseguições podem revelar muito cristão. Quem está entendendo? É só para você ter noção que Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Até nas coisas mais doidas. E até a palavra de Deus nos diz que é necessário que as coisas erradas apareçam, que a escuridão apareça. Por quê? Quando existia escuridão, quando a luz chegava, aconteceu o quê? Se eu pegar aqui um vagalume e soltar ele aqui, que diferença ele vai fazer aqui? Então é só o bichinho voando aqui, mas ele nem tem luz, não vai fazer diferença nenhuma. Apaga todas as luzes e solta o vagalume aqui que você vai ver só. Apaga as luzes da terra para você ver quem é luz vai aparecer. Mas só que talvez descubra que tem muita gente que diz que é luz que vai estar apagada. Apóstolo, não é tudo isso que Jeremias está tratando? É tudo isso que Jeremias está tratando para a sua vida e para a minha vida. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça a quem você serve, para o que você foi chamado. Não abaixe sua cabeça, você é uma autoridade espiritual na terra. Você é um vaso de Deus. Amém? Você é alguém nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele quiser. Amém? Então suporte o tratamento, o alinhar de Deus na sua vida. Porque no final você vai ver o resultado dessa obra. Jesus mesmo nos ensinou que Ele veio, olha só Jesus falando. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Ele veio para fazer a vontade do Pai. A mesma coisa somos nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E é hora de nós morrermos para nós mesmos. É hora de nós nos colocarmos na roda e falar: Senhor, me molda segundo a sua vontade. Senhor, tira aquilo que não provém de ti. Senhor, me ajuda a vencer. Me fortalece do teu Espírito Santo, me dá discernimento, Senhor. Eu não aceito mais a minha vida desta maneira. Eu quero mudar a minha história. Eu quero fazer algo diferente, Senhor. Eu estou cansado de ser uma cisterna rota. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que não consegue conter água. Só que Deus disse o quê? Que Ele é o quê? A fonte de água. Ninguém consegue moldar um barro seco. O barro só vai ser moldado se você colocar o que nele? Água. Você precisa da água viva para moldar a sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus, a água viva, para misturar você, para te deixar mais molinho. Amém?
Que aí você vai sendo moldado segundo a vontade de Deus. É tempo de despertamento de sede espiritual. É momento de você causar sede nas pessoas. Amém? Aquela mulher tinha esse diferencial. Ela tinha sede. E ali ela, quando conversa com Jesus, Jesus sacia a sede dela. E aí ela vai até pessoas que estão sedentas. E ela vira sal na vida dessas pessoas. Essas pessoas ficam cheias de sede. E elas vão beber. Mas fluiu da onde? Dela. Fluiu a água viva daquela mulher. Porque Jesus disse isso para ela. Mulher, se você soubesse quem é que fala com você, você me pediria água viva e você nunca mais teria sede. E essa água faria em você brotar uma fonte de vida eterna. Imagine a fonte brotando de si, de dentro de você brotando vida. Você, onde passa a sua palavra, traz cura, traz libertação, cura a vida das pessoas magoadas, machucadas, feridas, porque você tem uma palavra de cura em você, você tem palavra de esperança. Você não é uma cisterna rota, pelo contrário, você é uma cisterna que comporta o poder de Deus. Você comporta ali, você não tem rachaduras em você, você tem água viva em você para transbordar na vida de outras pessoas. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus? Eu quero finalizar aqui. Deu para entender o porquê que eles estavam quebrados? Dá para entender, olhando para a nossa vida, que nós estamos com rachaduras. Ainda bem que não estamos prontos. É só jogar água, virar tudo uma massa só e dizer, Senhor, vai moldando, vai moldando. Se o povo tivesse se arrependido, eles não teriam passado pelo cativeiro. E Deus estava avisando. Cuidado. Sai dessa mornidão espiritual. Sai dessa vida religiosa de aparência. E vem para a mesa. Vem aqui para a roda. Porque eu vou moldar você para a minha glória. Eu vou fazer de você um vaso da minha presença. Eu quero. Você quer? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Acho que aqui tem que abaixar um pouco aqui, viu? É uma história de 70 anos. 70 anos para ensinar as pessoas, ó, vocês não precisavam estar aqui. O povo andando no deserto, que poderia ter sido 40 dias. Passou para anos. Por causa de um coração duro. A gente podia só fazer assim, ó. A gente decide fazer segundo a nossa vontade. Sem Deus, não vai dar. É melhor puxar o freio de mão, parar, repensar e falar, eu vou fazer do jeito de Deus, que do jeito de Deus vai dar certo. Não deixe de reconhecer Deus na sua vida. Agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos pregando a palavra e que você possa refletir em tudo isso. Esse mesmo livro, eu acho tremendo isso de Deus. Ele disse que queria moldar, ele falou o que o povo fez, os pecados do povo, as falhas do povo. No entanto, nesse mesmo livro, no capítulo 31, ele diz, eu mesmo perdoarei esse povo. Eu mesmo vou amar esse povo e vou fazer uma nova aliança com eles. Não uma aliança como no passado, uma nova aliança que eu vou colocar minha lei dentro do coração deles. Esse mesmo profeta lá em Jeremias 31, ele vai dizer que há uma palavra de esperança para todo aquele que crê nessa palavra que está sendo pregada. Uma esperança, perdão dos seus pecados, perdão de todas as suas falhas, e você vai ser moldado segundo a vontade de Deus. Não é para desistir, é para se submeter. É diferente. Esse é o coração do adorador. O Davi, um dia Deus chamou ele para uma conversa e falou assim, e aí? Na minha mão ou na mão dos homens? Senhor, na sua mão o Senhor me desmancha e me levanta. Na mão do homem, ele me mata e não dá outra oportunidade.
melhor cair nas mãos de Deus. Só que a Bíblia também diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nossa. É o mesmo Deus com ações diferentes. Mas quem é que determina a ação de Deus? Nesse sentido, quem é que determina? É você. Sou eu. É o nosso posicionamento. Se é um coração contrito e quebrantado, ou seja, arrependido e humilhado, Deus não rejeita? E o soberbo? E o que não se arrepende? Aí Deus abate. Aí horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Tá dando para entender? Deus vai agir com você conforme você aceita a palavra dele. Essa é a palavra profética. A palavra profética não é que vai dar tudo certo. A palavra profética não é que os céus vão se abrir, embora possa acontecer. A palavra profética é aquela que alinha você à vontade de Deus, que trata você, que faz a verdade de Deus se tornar algo forte na tua vida, para trazer transformação. Amém? Eu me sinto amado por Deus. Tem mais alguém que se sente amado por Deus? Deus não se calou. Deus continua falando. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, Deus te ama muito, hein? Deus não desistiu de você. O problema é quando Deus se calar e a gente achar que está ouvindo. Teve uma vez que a gente estava conversando, eu fui até fazer uma visita lá ali, que a gente estava conversando com o pessoal, né, ali, que estava tomando decisões. E aí falou, não, poxa, tá entendendo isso aqui? O problema é quando pessoas que estão longe de Deus acham que estão perto, estão ouvindo o eco de uma voz que não é a de Deus e não tem mais discernimento dela. Cuidado. Saiba ouvir a palavra de Deus. A voz que vem de Deus. Não é a voz do homem, é a voz de Deus para a tua vida. E longe, estou lá em Guarulhos gritando. Tu não vai nem ouvir. Se chegasse um eco, é uma coisa distorcida. Não pense que você ouve a voz de Deus longe dele. Você precisa estar perto para ter discernimento se é a voz de Deus ou não. Estende as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, por essa reflexão. Molda-nos segundo a tua vontade, Pai. Tu tem nos mostrado hoje que o Senhor está acima de todo cenário político, está acima de toda a governança. O Senhor está acima das decisões humanas. O Senhor reina sobre os céus e sobre a terra. E como diz a tua palavra, a terra é o estrado dos teus pés, Senhor. Nós somos os teus representantes, embaixadores dos céus na terra. E é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a verdade da tua palavra. Senhor meu Deus, nos perdoa os nossos pecados como igreja, como indivíduo. Senhor meu Deus, nos ajuda a sermos conforme a tua vontade. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós não queremos ser moldados pela cultura da terra. Nós não queremos ser moldados pelos costumes da terra. Nós queremos ser moldados pelos céus em nossa vida, Senhor. Vem e faz a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu, Senhor. Começa em mim. Perdoa-me os pecados, as falhas, e me ajuda a ser segundo o teu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus.